Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, galerinha. O povo está chegando. A gente espera mais um pouquinho e a gente começa, tá bem? Boa tarde, Pig. Oi, minha querida, tudo bem? Olá, minha linda. Oi, Pig. Tudo bem? Tá bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Oi, Pig. Olá, minha linda, tudo bem? Como é que você Tudo tá? bem, e você? Tudo certo? Então tá bom, tudo tranquilo. Pig, deixa eu te perguntar, a sua aula de segunda-feira, você chegou a gravar? Sim, e postei. Você não achou lá? Então, não. Vou Mas eu verificar lá. posso olhar de novo. E qualquer coisa eu falo com o Geiro. Não, tranquilo. Pode deixar que eu vejo. Se foi dia 17, não é isso? Isso. Tá. Eu vejo porque normalmente eu posto e confiro. Então eu entro na visão de aluno para ver. Mas eu te falo. Pig, eu acabei de entrar aqui e não tá, não. Não? Então tá. Não. Então, acabando essa aula, eu posto, tá bem? Deixa comigo. Tá bom, obrigada. Nada, obrigado eu. Aula vídeo. Ainda bem que vocês falaram. Ah, já sei, Larissa. Era Larissa que estava comigo, né? Larissa, já sei o que é. Isso. É que não foi aula segunda-feira, foi plantão. Por isso. Tá bom então. Beleza. Por isso. Tá bom. A gente só grava quando é a aula, né? Como nós usamos, na verdade, a aula do portal, né? Do Qualque Online. Então, por isso que não tem gravação. Agora que eu lembrei. Tá bom então. Foi só... Obrigada, filho. De nada, minha querida. Mas quando for assim, me dá um toque, que é bom para a gente poder... Para eu poder... às vezes escapa, né? É tanta coisa que a gente acaba escapando aqui. Beleza. Legal. Estão dizendo que gostaram do fundo. Não entendi o kkk, mas o fundo... O que adianta ensinar física e ensinar ciência se não tivermos mulheres na ciência, né? Não vai adiantar de nada. Essa sociedade desse jeito não pode ser.
Aí vamos lá. Vamos lá, Renezinho. Eu te amo. Valeu. Bom, a ideia é, vamos então lá. Hoje é aula, estamos 31 pessoas, 2h05. Exatamente, estamos juntos. Acho que podemos começar, né, galerinha? Vamos, primeiro, o esquema de sempre, não esquecer de gravar. Ué, já está gravando? Aparentemente, sim. Bom. Tá, né? Tá sim. Então, vamos lá. Olha só, nossa aula, nós entramos em uma outra matéria, das matérias importantes, fundamentais, inclusive, eu diria. Se tem algumas coisas que são muito importantes, se a gente fosse escolher, não só do ponto de vista do que cai, mas também do ponto de vista da importância da física, dois grandes temas, né? Trabalho e energia e dinâmica impulsiva. Dinâmica impulsiva, obviamente, toda a parte da mecânica, de Newton também. Bom, então hoje, na verdade é assim, hoje nós vamos fazer os primeiros conceitos de impulso e de dinâmica, de quantidade de movimento, dinâmica impulsiva. Na sequência vem teorema do impulso, aí sistema isolado e colisões. Tá? Essa é uma matéria, um conjunto da matéria, especialmente mais para frente, que cai muito. Mas mesmo essa primeira parte também tem caído em primeiras fases. Bom, vamos lá. Primeiro assim, já vi que aqui deu pau, mas não tem problema. A pergunta aqui é a seguinte. Minha pergunta para você, e aí eu quero que você me responda, nós temos um caminhão. Não, isso é um trem, prof, é verdade. Nós temos um trem. Se você tivesse que escolher, obviamente ninguém escolheria, mas se você tivesse que escolher em ser atropelado por, a sua escolha seria não ser atropelado, isso é óbvio. Mas se eu tivesse que escolher, eu ficaria você vai escolher entre um trem, entre alguém correndo, entre um caminhão, uma moto, uma bike e um carro de corrida. Bom, você escolhe aí para mim. Supondo que você está tranquilo, está legal, você não quer sofrer acidente, ok? Mas para você ter o menor prejuízo possível do ponto de vista físico, o que é melhor? Qual a situação menos pior, vamos assim dizer? É ser atropelado, vamos exagerar aqui para você. É menos pior ser atropelado por uma... Vamos tirar esses aqui, pronto. É menos pior ser atropelado por um trem ou pela pessoa? Quero saber de você. Pela pessoa. Pela pessoa. Quem mais? Pode escrever também. Pessoa ou trem? Pela pessoa, mas eu acho que ser atropelado pelo trem é meio poético. Sei lá. Meio dramático. Poema é esse, mulher? Ser atropelado por trem é poético? Não é, não, é dolorido. Não tem nada de poético, não, tô brincando. Depende do trem, obviamente, né? Evidentemente. Não, na verdade. Mas alguém aqui queira... Nunca me responderam isso de ser poético, mas tá bom, gostei. É coisa de filme, sei lá. Muito bom. Me digam, por que é menos pior ser atropelado pela pessoa? Bom, você está olhando a pessoinha aqui e está olhando do tamanho do trem. Então, quando você está pensando nisso, a primeira coisa que eu estou te induzindo aqui ao erro ou a uma resposta é que você está pensando no tamanho do trem. Você está pensando na massa do trem. O trem é muito maior, a pessoa muito menor. Então, quando eu sou atropelado por uma pessoa ali, naqueles momentos que não tinha pandemia, que você era atropelado em pleno intervalo ou na saída, né, bons tempos aquele. Naquele momento,
você ser atropelado por uma pessoa, beleza. Ser atropelado por trem não é legal. É que, na verdade, aqui precisamos conversar, que você está pensando na massa. É verdade isso. Mas tem mais uma informação aqui, que também é importante. A massa e a velocidade. Se eu falar para você que você foi atropelada por uma pessoa que você estava na frente do Bolt no momento que ele no seu melhor momento, no momento que ele estava correndo maior velocidade possível. Ou você está na frente, esquecendo que alguém seja fã do Bolt, hein? Ou você está na frente de um trem e o trem está parado. Ou seja, você que está atropelando o trem. Muda alguma coisa no resultado? Claro que muda, né? Não entendi o que você está falando, prof. O que eu estou querendo dizer para você é que não só a velocidade tem a ver com o movimento, né? O que tem a ver com o movimento, com a colisão, quero chegar ao final desse conteúdo, nas próximas semanas, a última matéria é a colisão mesmo, a batida, o choque mecânico. Mas a massa é importante, mas a velocidade também. As duas grandezas são importantes. Se eu sou atropelado por uma bicicleta dessas de corrida, que o cara corre pra caramba, velocidade altíssima, ou sou atropelado por uma moto que está quebrada e parada, bom, mudou. Então, assim, a massa é importante, mas a velocidade também. Então, tem duas grandezas importantes que me dizem sobre o movimento de um corpo, que envolvem essas duas formas, essas duas grandezas, a massa e a velocidade. Uma é a energia cinética, essa a gente já falou. Energia cinética é mv2/2, energia do movimento. E a outra é a chamada quantidade de movimento. Primeira diferença entre elas. Energia cinética é uma grandeza escalar, ou seja, ela não tem direção e sentido. A energia cinética vai ser sempre positiva porque o V é ao quadrado, mas ela não é vetor, então ela é um número, ela não tem direção e sentido. A grandeza quantidade de movimento, que eu vou te apresentar, essa grandeza, ela é vetorial. Muitas das vezes eu vou trabalhar como se ela fosse escalar, mas ela é vetorial, ou seja, além de ter intensidade, número e unidade, ela tem direção e sentido. E essa é a primeira grandeza que me interessa. Quantidade de movimento, das matérias mais importantes aqui, quantidade de movimento. Tem um corpo, todo corpo tem uma massa, ele tem uma velocidade, está se movendo, falaria, tem energia cinética, é verdade. Só que quando eu for olhar para um exercício e resolver do ponto de vista escalar, eu vou pensar em energia. Quando eu for falar e resolver do ponto de vista vetorial, o mesmo exercício, só que eu estou olhando o vetor, então chama quantidade de movimento. Quantidade de movimento ou momento linear. A quantidade de movimento ou momento linear, representado pela letra Q, Qzão, ele tem três coisas, então. Intensidade é o tamanho do vetor. Direção, a reta. E o sentido, a seta. Como é que eu calculo? Calcular é facinho. Talvez a fórmula mais fácil da vida. O que é quantidade de movimento? Quanto de movimento tem um corpo? Para ele ter movimento, ele tem que ter velocidade. Então, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Não tem aqueles quadrados, não é sobre 2, não. Facinho, ó. Quantidade de movimento, mv. Massa vezes velocidade. Só toma um cuidado. A massa tem que estar em quilogramas, a velocidade em metros por segundo. Quilograma vezes metro por segundo dá quilograma vezes metro por segundo. Não tem um nome esta unidade, não foi dado para nenhum cientista aqui. Quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Então, a massa tem que estar em quilograma, a velocidade em metros por segundo. Se a velocidade está em quilômetros por hora, prof, passa para metros por segundo. Eu estou dizendo assim, tem um corpo em movimento? Tem. Então, hoje é facinho, mais tranquilo, é só apresentar as grandezas. A primeira, quantidade de movimento. Tem um corpo? Tem velocidade? Tem. Ele tem energia cinética se eu pensar em escalar, mas quero pensar aqui em vetor. Tem quantidade de movimento. Como calcula? Qual é a intensidade? Massa vezes velocidade. Qual é a direção e sentido? O do movimento, o mesmo da velocidade. Ele mostra para onde o corpo está indo. Então, é um vetor que vai para o mesmo lado onde a velocidade está indo. Quantidade de movimento, m vezes v.
aqui só tem um detalhe. Apesar de muitas vezes eu fingir que é escalar, eu não posso esquecer que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ele é um vetor. Exemplo, já direto, facilita. Quer dizer que quando ele pedir para determinar a quantidade de movimento, eu tenho que dar o valor, a direção e sentido, a não ser quando ele pede só o valor. Não, aí que muitas vezes acontece, como nesse exemplo aqui. Um corpo de massa... Opa. Um corpo de massa 1 quilo move-se com velocidade... Cadê? Velocidade igual a 20 metros por segundo. Determina a intensidade, sua quantidade de movimento, momento linear e sua energia cinética. Olha só, ele me deu a massa, ele me deu a velocidade. Eu só estou achando aqui que eu fiz alguma bobagem e saí, parou de gravar. Não, está gravando. Então, voltamos lá. Eu tenho uma quantidade, eu tenho uma massa, tenho velocidade. A massa é 1, a velocidade é 20. Como é que eu calculo a quantidade de movimento? Cuidado que aparece com os dois nomes. Unicamp, ano passado, chamou de momento linear, no outro ano, anterior de quantidade de movimento, no outro ano, tinha chamado de momento linear, ou seja, varia. Eu tenho que saber os dois nomes, quantidade de movimento ou momento linear. Quantidade de movimento, facinho, sai no xixi, mais mole que empurrar bêbado na ladeira. Quando não tinha que dar uma distância de 1,5 m, né? Agora não dá mais. É massa, 1 kg, velocidade 20 metros por segundo, 1 vezes 20, achei 20 kg vezes metro por segundo. Isso é quantidade de movimento. Energia cinética, mv2 sobre 2. Energia cinética então é o mesmo 1, só que agora o V vai ao quadrado, 20 ao quadrado, 400 por 2, 200. Energia em joule, quantidade de movimento, quilograma vezes metro por segundo. Se ele pedir aqui, às vezes ele pede os dois, pede um em relação ao outro, dá um para calcular o outro, mas o mais comum é assim. Quantidade de movimento, mv. Energia cinética, mv2 sobre 2. Quantidade de movimento, ele determina a intensidade. Se eu só queria o valor. Então, quantidade de movimento, além do valor, tem direção e sentido, mas aqui ele não queria. Antes de eu seguir e ir para a próxima, falem comigo. Tudo bem até aqui? Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Tudo bem? Tá tranquilo? Ah, me abandonaram. Estou só. Tá tranquilo, Sim. Pig. Ah, então tá bom. Primeira quantidade de movimento, então, MV. Segunda, impulso. Impulso, ele está chutando a bola, ele faz uma força durante um certo tempo. Seja com o bico da bola, com o bico do pé, com o lado do pé, bico da bola não, bico do pé, lado do pé, seja como for, de 3 dedos, ele está fazendo uma força durante um certo tempo. Ele está aplicando um impulso. O que é impulso? A força que eu faço durante aquele tempo. Força vezes tempo é impulso. Na verdade, impulso também é vetor. Também é vetor. Então, quando eu estou chutando a bola, durante algum tempo, centésimos de segundos, eu estou aplicando a força na bola. Então, a força que eu aplico durante o tempo que eu estou aplicando essa força é o impulso que a bola está recebendo. Força é newtons, tempo segundos, newton vezes segundo dá newton vezes segundo. Também não tem outro nome. Impulso. Como calculo? Força vezes tempo. Direção e sentido é o mesmo da força. Se ele pedir só a intensidade, força vezes tempo. Mas impulso é vetor. Além de intensidade, tem direção e sentido. E a direção e sentido é o mesmo da força. Então, são duas grandezas que estão relacionadas. Impulso, antes da relação entre elas. Quantidade de movimento é m vezes v. Impulso é força vezes tempo. Importante, elas são vetores. Tem, além do valor, que é o jeito que calcula, tem direção e sentido. Tudo bem? Estamos juntos? Que força é essa? Neste caso, é a força que o pé do cara está aplicando a bola. Pode ser uma força resultante? Pode. Mas pode ser uma força média. Depende do exercício. Ok? Mas essa fórmula tem um probleminha. Só vale para força constante. Se a força varia, mais um para a coleção. Vamos primeiro para a força constante. Ó. Se eu pegar a área deste retângulo,
A base é o tempo, a altura é a força. Base vezes altura, ou altura vezes força, dá o impulso. Ou seja, isso eu peguei para força constante. Agora vamos generalizar. Toda vez que eu tenho um gráfico de força por tempo, o impulso é a área da figura. Se a força for constante, eu posso usar a fórmula força vezes tempo. Mas se a força está variando, eu não posso usar a fórmula. Então, o que eu faço? Área da figura. Aqui, nesse caso, a área da figura que formou entre a linha do gráfico e o eixo do tempo. Força por tempo, a área dá impulso. Volta comigo? Depois a gente vai fazer uma revisão de todas elas, mas força por distância, a área dá trabalho. Força por tempo, a área dá impulso. Tudo bem? Ok? Tranquilos? Vou para os exercícios, então. Então, vamos só insistir muito, porque são os conceitos que eu vou usar. Quantidade de movimento é vetor. MV é o jeito que eu calculo, quilograma vezes metro por segundo. Direção e sentido da velocidade. Força vezes tempo dá impulso. Também é vetor. Mesma direção e sentido da força. Mas se a força está variando, eu não posso usar, ou é uma força média, ou então eu não posso usar impulso, força vezes tempo. Então, o que eu faço? Gráfico força por tempo, a área dá impulso. Numericamente igual ao impulso. Ok? Bom, exercícios que eu tinha listado. O 743. 743. Legal, dizendo que está tranquilo, ok. O 743, deste módulo 38, não é isso? Uma ema pesa aproximadamente 360 newtons e consegue desenvolver uma velocidade de 60 quilos, que lhe confere uma quantidade de momento linear. Opa, vamos devagar. Momento linear ou quantidade de movimento. É a massa vezes a velocidade. Bom, antes de começar, quando eu tenho a massa e quero o peso, PMG, multiplica por 10, não é isso? Quando eu tenho peso e quero a massa, eu faço o contrário. 360 newtons, ou seja, divide por 10. 360 newtons é uma massa de 60 quilos. Tudo bem? Eita, é isso. Desculpa, falei bobagem, deixa eu corrigir aqui. Falei uma coisa, eu estava olhando outra. Perdão. Tirando esse troço aqui do meu caminho, pronto. Agora sim. 360 newtons é 36 quilos. Né? O 60 é a velocidade e não o peso. Então, voltando aqui, 360 newtons é o peso. Dividindo por 10, eu tenho a massa, 36 quilos. A velocidade é 60. Eu disse para você que tem 100 metros por segundo. Então, tem que dividir por 3,6. Eu deixei em fração, que vai ficar mais fácil. Então, só volto um pouquinho para consertar aquilo que eu falei. Se a massa é 36, o peso é 360. Multiplica por 10. Se o peso é 360, a massa é 36 quilos. Massa em quilos, peso em newtons. A velocidade, 60 km por hora. Tem que 100 metros por segundo. Divide por 3,6. Quantidade de movimento, MV. A massa é 36, a velocidade é 60 sobre 3,6. Ó, esse está embaixo, esse está em cima. Se fosse 36 e 36, dava 1, não é isso? 36 por 36 dava 1. Só que aqui é 3,6. Então vai sobrar um zerinho ali, vai dar 600. Então vai ser 600 kg vezes metro por segundo. Aqui era mais fácil deixar em fração do que jogar na calculadora. 36 e o 3,6 dá 10, dividindo pelo outro. 10 vezes 60, 600. Primeiro, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Tem a massa, tem a velocidade, achei a quantidade de movimento. Cuidado, tem que ser sistema internacional. Ok? Tranquilinhos? Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tá rápido? Fala comigo, tudo bem? Tranquilo, Sim. tranquilo. Beleza. Primeiro isso, tá? Segunda questão que eu listei, pra gente refazer depois, você poder refazer. Esse 750
do Mackenzie, ele fala assim: o automóvel se desloca numa estrada e possui, num determinado distante de velocidade de 90 km por hora. De novo, cuidado, tem que ser metros por segundo. Quantidade de movimento, 2 vezes 10 à quarta. Opa, ele quer energia cinética. Então, em vez de ele dar a massa e a velocidade, ele deu a quantidade de movimento e velocidade. E ele quer quem? Ele quer a energia cinética. Bom, então vamos começar por quantidade de movimento. A massa é 2 vezes 10 à quarta. A velocidade, 90 dividido por 3,6 dá 25 metros por segundo. Vou de quantidade de movimento. Quantidade de movimento é 2 vezes 10 à quarta. A massa eu quero, a velocidade é 25. Para que eu quero a massa? Para jogar aqui e achar a energia cinética que ele está querendo. Vou passar esse 25 para baixo. Ficar 2 vezes 10 à quarta sobre 25, igual a massa. Posso simplesmente fazer a conta, né, e colocar ali. Ou vou lá substituir. Ó. A massa é essa fração, 2 vezes 10 à 4 dividido por 25, vezes a velocidade. Quem é a velocidade? 25 ao quadrado sobre 2. Olha que lindo. Perceba, ó, esse 25 está embaixo, esse 25 ao quadrado está em cima. Vou cortar aqui, vai ficar 2 vezes 10 à quarta vezes 25 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2, 25 vezes 10 à quarta. Joules. Então, aqui é uma matemática, você podia jogar na calculadora, já que você está aí, e já resolvia mais facilmente. Mas só para quando eu tenho isso, para evitar alguma matemática maior. Dúvidas? Eu fiz até agora, e isso é o centro, eu fiz até agora aqui para você, energia cinética, quantidade de movimento, impulso. Por enquanto, cada um separadinho, já vamos fazer uma de impulso. Tranquilos? Sim? Sim. Fala comigo. Sim. Legal. Amor da minha vida. O último que eu listei, mas não o último da aula, é presente de Natal adiantado, né? Que é, eu tenho um gráfico e ele pergunta qual é a alternativa que está correta, né? Eu já pus aqui. Já até pus grandão aqui. Vamos lá. Por que pus esse grandão? Para você ver que na alternativa C, força por tempo. A área da figura dá impulso. Ele quer qual que é a área da impulso. Vamos no outro. Força por potência. Não dá impulso. É força por tempo. Força por potência também não dá nada. Nem sempre a área é alguma coisa, tá? Cuidado. Força por X, a área dá uma coisa, dá trabalho. Trabalho. Força por distância é trabalho, força por tempo é impulso. Então, o B, se ele perguntasse do trabalho, seria a alternativa B. A alternativa C é o que eu estou falando, força por tempo, a área da impulso, que é o que ele quer. Na alternativa D, força por velocidade. E na alternativa, força e aceleração. Depois vamos falar mais, um pouco mais na frente, mas sempre quando eu tenho duas grandezas, se eu conseguir multiplicar uma pela outra e dar perto de alguma fórmula, aí eu descobri a grandeza. Por exemplo, força vezes velocidade é uma fórmula de pressão. Então, aqui essa área vai dar pressão. Ok? Nem estou acostumado com essa fórmula, não é? Mas às vezes, de vez em quando, aqui ele nem perguntou isso, às vezes cai lá força, se fosse constante, força vezes tempo dava o quê? A força vezes tempo dava impulso. Por isso que a área do gráfico de força por tempo dá impulso. Tudo bem? Essa é a lógica para a gente descobrir a área do que é. Muitas das vezes a área não quer dizer nada. Aqui, então, era a alternativa C de coragem. Ok? Tudo bem, gente? Ó, Sim. só para não dizer que não falei aqui das flores. Opa, já 10 minutos, mas... Eu tenho uma massa, tal. Ele queria saber aqui, ele deu uma força, o tempo, e ele perguntou qual é o impulso. Já falamos, né?
Quando é um gráfico, impulso é a área da figura. Bom, aqui era só achar a área do triângulo. 4 vezes 20 sobre 2 vai dar 40. Né? Bom, deixe-me... Eu falei de quantidade de movimento, então. Quantidade de movimento, mv. Falei de impulso, então. E aí, a nossa sequência é impulso e quantidade de movimento. Como é que eles se relacionam? O impulso tem a ver com a variação da quantidade de movimento. Mas isso já é o próximo módulo. Isso já é o próximo módulo. Tudo bem até aqui, queridos? Foi tranquilo, sem problemas, tranquilinho, sem Tranquilo. dificuldades? Alguém tem alguma Sim. dúvida? Não. Ó, Não. claro que tem exercício difícil, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Eu vou depois, na semana, a minha ideia, depende ainda do horário, sempre a gente tem que se conversar, né? As necessidades dos outros colegas, para a gente poder ver. Mas na aula de semana que vem, eu pretendo inverter, pretendo fazer aula ao vivo na segunda e plantão na quarta, para poder continuar essa parte. Se não for possível, a gente faz de outro jeito. Eu gravo o vídeo, tá? Porque aqui nessa me interessa mais mais até do que a fórmula. Primeiro eu precisava conhecer as grandezas de suas formulinhas. Para mais do que a fórmula, a relação de uma coisa com a outra. Toda vez que eu tenho impulso, na verdade, eu provoco uma mudança na quantidade de movimento. Mas era isso. Por hoje é isso, gente. Estou aqui para dúvidas, dificuldades. Aproveitar se você tem alguma dúvida passada. Fala comigo.